Conheça as histórias das torcidas organizadas do Inter e do Grêmio. Torcedoras dentro e fora dos estádios, mulheres, conquistam espaço no futebol e querem reconhecimento dos clubes. Uma paixão que não tem limites. Torcedores viajam pelo mundo para vibrar com as conquistas da dupla Grenal. E ainda, uma entrevista com Paulo César Verardi, diretor de marketing do Grêmio, que fala sobre a relação do clube com os torcedores e os planos do tricolor para 2013. Tudo isso você vê agora no ESPM News especial sobre torcidas do Grêmio e do Inter. Bom dia! Rivalidade e muito amor pelos clubes. Esses são os sentimentos que movem torcedores de Grêmio e Inter. O ESPM News traz um especial sobre as torcidas da dupla Grenal. O programa vai mostrar histórias de torcedores que fazem de tudo pelo seu time, dentro e fora dos estádios, como as torcidas organizadas. Esses grupos marcam presença junto aos times e muitas vezes têm o apoio direto dos clubes. Seja tricolor ou colorada, cada torcida faz arquibancada um palco para sua festa. Veja na reportagem de Marcelo Farina. A paixão pelos clubes de futebol é o que une torcedores no mundo inteiro. E eles têm papel decisivo na campanha do time. E as torcidas organizadas são o melhor exemplo disso, levando aos estádios cânticos, faixas e gritos de guerra. Endrigo Jacomim fez parte da banda musical da torcida popular do Inter durante 3 anos e chegou a compor músicas que eram cantadas por um Beira-Rio lotado, como Camisa Vermelha e Seremos Campeões. Mas nem tudo é festa. Endrigo lembra da rivalidade nas arquibancadas e afirma que já presenciou brigas mesmo entre torcidas coloradas. A torcida se torna mais que o clube, né? Então, quando isso acontece, tipo, tu não tá auxiliando em nada o teu time, né? Tu tá discutindo com alguém, tá brigando, sabe? Pô, o pessoal de família que tá indo lá, tá tendo que se envolver no meio, tá, sei lá, tomando uma garrafada sem querer por causa de uma briga que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que isso interfere, assim, eu particularmente acho que o fato de ter muitas torcidas num estádio é ruim. Aqui do lado de fora do Beira-Rio, as torcidas organizadas se concentram para os jogos e começam a ensaiar seus cânticos, mas é lá dentro que elas demonstram todo o seu amor ao clube. No Rio Grande do Sul, o Internacional conta com 4 torcidas organizadas e o Grêmio com 5. A importância dos torcedores é tão grande que desde 2011 o Inter tem um diretor encarregado de administrar a convivência entre os grupos. Qual é a função do departamento organizado? É interagir entre as torcidas e a direção do clube, né? Quando há algum excesso lá, alguma briga, alguma confusão entre as torcidas, é o nosso departamento que aplica a punição, aplica a sanção na torcida, de proibir de entrar em determinados jogos, determinados mini-jogos, até mesmo, no caso mais extremo, até a exclusão de algum integrante do torcida organizada. No Olímpico, as torcidas organizadas estão presentes em cada partida e muitas vezes são as protagonistas de um grande espetáculo, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão. Nesse mesmo espaço, onde tudo parece calmo e tranquilo, é quase impossível se movimentar em dias de jogos. Nessas arquibancadas, a Geral do Grêmio, uma das principais torcidas organizadas do sul do país, empurra o time para a vitória. Gilmar Luiz Silva Júnior é fanático pelo Grêmio e já frequentou a Geral algumas vezes. Ele sente a diferença desse grupo de torcedores para as outras torcidas. As outras partes ali, né, elas são mais calmas, elas são mais quietas, mas eles não. Eles sempre estão gritando, sempre com hino, com coisas assim pra cima, pro time, mesmo que o time não, né, esteja tão bem em campo, eles sempre estão pra cima. A Geral do Grêmio já ajudou o time a intimidar muitos adversários.
Desde sua fundação em 2001, a organizada se inspira no estilo argentino de torcer, fazendo a tradicional avalanche. No início, era conhecida como Alma Castelhana. As canções, que já estão na ponta da língua dos torcedores, são inspiradas em músicas nacionais e internacionais. Independente da cor da camisa que vestem, os torcedores são os responsáveis pelo sucesso mundial do futebol. Além de sustentarem financeiramente os clubes com as rendas de bilheteria e compras de materiais esportivos, são eles que trazem emoção a uma partida, vibrando a cada lance e comemorando quando a bola entra. E esse universo das torcidas há muito tempo não é mais um espaço exclusivo dos homens. As mulheres conquistaram seu lugar entre os torcedores e agora querem ocupar uma posição de destaque também nos clubes. Confira na reportagem de Renata de Medeiros. Futebol, um esporte historicamente masculino. Porém, a cada jogo, as arquibancadas estão recebendo um charme especial. A Força Feminina Colorada é a prova de que as mulheres estão tomando espaço nos estádios. Criada em 2010, a torcida organizada tinha como principal objetivo a integração das mulheres que queriam ir aos jogos, mas não tinham companhia. Porque nós tínhamos esse problema antes. Nós íamos ao estádio e se nós não tivéssemos, era muito difícil nós arrumarmos companhia para ir ao estádio. Então o que as gurias pensaram? Pensaram em formar uma turma de torcedoras e a esse nome elas deram, a essa turma, elas deram o nome de Força Feminina Colorada. No início, as meninas enfrentaram muitas dificuldades, mas elas garantem que hoje o preconceito deu lugar ao reconhecimento. Poxa, hoje a gente tem o nosso lugar. E sabe onde é o nosso lugar. Respeitam o nosso lugar. Sabe, a gente é vista como uma torcida séria. Não como um monte de menina brincando de futebol. Não, sabe, nós somos sérias. A presença das mulheres dentro dos estádios de futebol já é uma realidade. Seja nas arquibancadas apoiando o time dentro de campo ou no comando de torcidas organizadas. Juliana Coutinho é a presidente da Camisa 12 do Internacional desde o início deste ano. No Rio Grande do Sul, é a primeira vez que uma mulher assume essa função numa torcida que não é exclusivamente feminina. Porém, para ela, isso não é um problema. Na torcida, eles me respeitam muito, sabe? Então, a mulher, o que a mulher faz? Ela tem outras formas de comunicação, ela conversa direito com as pessoas, não é gritando, não é xingando, então acho que as pessoas acabam ouvindo mais. Além de comandar, Juliana tem a tarefa de administrar a loja da torcida. Lá são vendidos os artigos da Camisa 12 e de suas principais parceiras fora do estado. Variedade que não existia anteriormente. E a preocupação nos estádios era proporcional ao número de torcedoras e à frequência com que elas compareciam nos jogos. Na verdade, eu venho no Beira-Rio desde 92, assim. Aquela época dos anos 90, que eu posso te dizer, pro lado da mulher era muito precário, assim. Os banheiros eram precários, as roupas eram mais masculinas, então tu tinha que usar camiseta masculina. E hoje em dia não, mudou tudo. Os banheiros já estão bem melhores, assim, do que antes. As roupas tem tudo o que tu quer feminino, aonde tu for, nas lojinhas do shopping, aqui no próprio Beira-Rio, na loja do Inter. Então eu acho que eles deram muita visão para a mulher em futebol, sabe? E elas estão vindo bastante, não é pouca mulher que vem em jogo. Nas prateleiras das lojas dos clubes, os artigos femininos estão cada vez mais fáceis de se encontrar. Desde agasalhos até roupas íntimas, a variedade de produtos femininos está cada vez maior. O que acontece? Elas estão mais interessadas com o futebol tanto quanto os homens. Então a procura realmente aumentou bastante e as vendas têm sido bem proveitosas nesse setor feminino.
Mas não é só nas compras que as mulheres têm participação nas receitas dos clubes gaúchos. Atualmente, o número de mulheres nos quadros sociais da dupla Grenal tem aumentado significativamente. E não para por aí. Neste ano, as eleições dos dois times contavam com pelo menos uma chapa em que alguma mulher pleiteava cargos nas diretorias. São as mulheres, mostrando que o futebol não é lugar só para homem. E no próximo bloco, vamos receber aqui no estúdio o diretor de marketing do Grêmio, Paulo César Verardi, que vai falar da relação do clube com os torcedores. A gente volta já. E agora, para saber mais sobre essa relação entre clubes e torcedores, a Renata de Medeiros vai conversar com o diretor de marketing do Grêmio, Paulo César Verardi. É com você, Renata. Obrigada, Desirê. Paulo César Verardi, muito obrigada pela tua presença. Prazer muito grande estar aqui contigo. Eu queria que tu começasse comentando quando o marketing do Grêmio começou a pensar em ações para as mulheres dentro dos estádios de futebol. Olha, na realidade isso vem sendo pensado há bastante tempo, até pela evolução da própria sociedade, a cultura contemporânea nos levou a isso. E eu não vou me reportar somente ao passado recente. Desde a década de 90, quando houve um crescimento muito grande do número de torcedores do Grêmio, que hoje são a imensa maioria no Rio Grande do Sul, se trabalha muito fortemente a questão da mulher, a criança também sempre foi muito pensada e trabalhada desde aquela época. E agora, nos últimos 2 anos, até por formação, eu diria até por obrigação, a gente tem quase que priorizado esse segmento. Não é mais um nicho, é um segmento hoje da torcida do Grêmio. E responde muito bem, a gente tem dados de venda, tem dados de associação que são extremamente relevantes e somando-se a isso nós temos também a questão da beleza da mulher gaúcha e da gremista em especial, que se destaca, o que potencializa ainda mais essa sinergia mercadológica. E quais foram as principais mudanças de infraestrutura, de lançamento de produtos que o marketing enfrentou para conseguir fazer coisas voltadas para esse público? Bom, em primeiro lugar, você tem desde do processo de criação, de desenvolvimento de produto. Hoje o nosso patrocinador oficial do material esportivo é a Topper, do grupo Alpargatas, que é um grupo de um porte extremamente grande e especializado nessa área. Então, justamente o conhecimento que a gente tem do potencial da participação da mulher gremista em todo o processo comercial do Grêmio, nos levou a, em todas as coleções, por isso é só um exemplo, nós temos todas as camisas do Grêmio que são lançadas, sejam de jogo, sejam casuais, sejam jaquetas e não só camisas, short feminino nós lançamos, inclusive a gente sempre tem a opção do feminino. A gente percebe então que a participação das mulheres nas receitas dos clubes é muito forte, né? E no quadro social, como que é a associação dessas mulheres? Tem uma participação grande também? Sim, hoje as mulheres já representam 23% aproximadamente do quadro social do Grêmio, com uma clara tendência de crescimento em função da própria arena. A arena, com todo o conforto, com toda a conveniência, tem um item, até uma curiosidade, as mulheres atribuem o grau máximo de importância para os banheiros, numa arena ou num estádio de futebol. Então, esse é um dos motivos de ter tanto banheiro, por exemplo, na arena. Você tem sempre masculino, feminino e o deficiente. Em todas as áreas, na arena tem mais de 200 banheiros, para vocês terem uma ideia. Então, nesse item, talvez seja um ícone da preocupação com as mulheres, porque elas disseram, através de pesquisas, que pensam muito nisso. E aí você vai para restaurantes, nos próprios camarotes existem alguns trabalhos especiais,
E com certeza ações de marketing, ações relativas a desenvolvimento de produto, cada vez mais levarão isso em consideração. E as torcidas organizadas? O Grêmio pensa nesse público também? Qual a relação que o clube tem com as torcidas organizadas? Olha, é uma relação, não é fácil, é uma relação difícil. Casualmente eu acompanhei esse processo de criação da torcida, que hoje é quase que um símbolo, é um atributo da marca Grêmio, que é a geral. Quando surgiu, ela chamava-se Alma Castelhana, e a proposta dela era justamente não ser uma torcida organizada, era ser uma torcida diferente, criar uma maneira diferente de torcer para o clube, inspirada, claramente, todo mundo sabe disso, na maneira castelhana de torcer, que nós aqui gaúchos prezamos tanto, e eu acho que ela cumpriu esse papel maravilhosamente bem. E com a sua evolução, com o seu crescimento, ela tem algumas variáveis que têm que ser administradas. Hoje ela já tem uma conotação maior de torcida organizada, que não fugiu um pouquinho da sua origem, mas ela, sem dúvida nenhuma, ela é imprescindível hoje em termos de espetáculo. Paulo César Verardi, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. É com você, Desirê. Com o hino, os gremistas cantam que estarão com o Grêmio aonde ele estiver. Mas com alguns colorados é a mesma coisa. Conheça dois torcedores que cresceram acompanhando de perto as conquistas da dupla Grenal. Os dois foram apresentados ao futebol pela figura paterna da família. Torcem por seus times desde criança. Quando eu era piazito, que a gente chama, né? Eu estudava só de manhã e meu pai chegou para mim, não, tem que fazer alguma atividade, tem que fazer alguma coisa. Isso é uma herança que passa de pai para filho e no meu caso passou do meu avô para mim. O colorado Renato chegou a jogar pelo Inter. Hoje demonstra seu amor pelo clube de outra maneira, acompanhando o time pelo mundo. Eu joguei até juvenil, até 18, 19 anos e não abandonei o futebol, assim, jogar não me fez abandonar aquele amor, né? E consegui conciliar na época o futebol, jogar futebol com torcida organizada. A paixão de Luciano pelo Grêmio aumentou ainda nos tempos em que jogava na escolinha do time, com 8 anos de idade. Eu ia a todos os jogos, qualquer jogo Grêmio e não sei quem, Grêmio Itaguá, Grêmio e Aimoré, naquele tempo lá que nem tinha muitos jogos internacionais. Eu tava sempre no estádio. Eu almoçava na minha avó domingo, aquele encontro de família, já ia com a camisa do Grêmio, já e o pessoal, já vai e tal. Eu almoçava e me largava pro Olímpico, já sozinho. Luciano e Renato fizeram o mesmo trajeto. Buscaram ainda jovens nas torcidas organizadas o apoio que precisavam para acompanhar os times nos jogos fora de casa. Renato começou na Força Rubra. Naquela época, meados dos anos 80, eram 15, 20 torcidas organizadas aqui no Inter. E eu pertencia à Força Rubra. Era uma torcida pequena. As maiores era Fico, camisa 12. E eu viajei muito pelo interior. E aquele que viajava era o incumbido de levar a faixa, a bandeira daquela torcida, que a gente amarrava nas telas, nos estádios, né? E eu viajei para São Borja, para Santa Maria, para Bagé, Rio Grande, Pelotas, Caxias, olha... Luciano iniciou na Super Raça e, por ser jovem, não foi fácil fazer sua primeira viagem com o clube. Sempre queria viajar, os caras não deixavam. Chegou um dia, eu disse, eu vou nessa, eu vou. Eles olharam para mim, não, vamos ver e tal. Aí, tu tem que arrumar tanto de grana, porque tinha que pagar. E eu arrumei a grana, porque eu trabalhava já, né? Comecei a trabalhar por aí. Arrumei a grana, arrumei minhas coisas, me toquei para o Olímpico, os caras lá botaram meu nome na lista. Então, 91 foi minha primeira viagem em Rio de Janeiro. As histórias das torcidas organizadas se confundem com as histórias dos clubes. Uma relação de amor que faz com que o torcedor siga seu time pelos 4 cantos do mundo. Pelo Inter, Renato vai a qualquer parte. Eu fui Rio de Janeiro, Argentina, Uruguai, e eu participei dessa histórica e inesquecível viagem para Dubai, né, que o Inter disputou lá o Mundial de Clubes, né? Durante o Mundial, a cidade foi invadida por 8.500 colorados, todos unidos para apoiar o clube do outro lado do mundo. Eu me lembro do Pedro Ernesto, né, narrando, ele disse, famílias que demonstram seu amor cruzando o mundo atrás de um time de futebol. Eu me arrepio, né, de lembrar
essa frase dele. Hoje em dia, Luciano é gerente de comunicação da torcida organizada Velha Escola e tem muitas histórias para contar das suas aventuras como torcedor apaixonado pelo tricolor. E essa história, essa experiência é incomparável. Incomparável. Olha, tudo que eu já viajei, tudo que eu já dirigi ônibus, dirigi assim que eu digo, levar o ônibus sob minha custódia, eu sou o responsável, entendeu? Eu mergulho de tudo isso, isso é uma história que não se apaga. E, por mais que as dificuldades sejam muitas, sempre vale a pena o esforço. A gente gosta, né? A gente vive isso. Eu consigo conciliar com a minha vida, é o que mais importa no momento, né? Até porque não tem mais 15, né? Tem 37, né? E eu tenho tudo arquivado comigo lá em casa, né? Tal dia, o jogo, o resultado, o score do jogo. Isso aí também são lembranças, né? A gente se despede por aqui. Um bom dia. Um bom dia e até o próximo ESPM News.